Bom dia, alunos do 7º ano A do dia 1º de dezembro de 2020 e será a nossa última aula. Parabéns para todos que chegaram até aqui na nossa última aula de ensino religioso do ano. Essa semana teremos as provas e aí os professores farão aquele plantão de perguntas. E aí nós encerraremos o nosso ano com chave de ouro, né? Partiu 8º ano, vocês estão mais um ano avançando aí. Depois 9º, 1º, 2º, 3º, faculdade 1, 2, 3, 4, 4 anos de faculdade, quem vai com 5, quem vai ser médico 6. E partiu trabalhar, casar, ter filho. Muitas coisas aí vão acontecer na vida de vocês. O professor está muito feliz de saber que o ensino religioso faz parte da grade escolar do Colégio Evangélico Campo Grandense e hoje nós temos presente até o momento Elias, Ferreira, Esther, Radassa, Maria Vitória, Rafaela e Tiago Roig. Nós encerraremos a nossa série de estudos sobre a mente de Cristo. O professor está muito feliz de saber que vocês estão rompendo aí cada dia mais. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas nas aulas de ensino religioso. Professor, qual que é o maior legado do cristianismo para a humanidade? O próprio Jesus. Ele vem à Terra e demonstra nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de pensar, de agir, de se comportar, de reagir. E ele se torna o maior exemplo de como nós deveríamos imitá-lo para sermos pessoas felizes, amáveis e que durassem muito tempo sobre a face da terra, que não morresse por tiro, nem por suicídio, nem por prisões, nem por brigas, nem dissensões, né? E nem por falsos testemunhos. Professor, então Jesus ele deixa de ser Deus, porque ele é o Deus Filho, vem à terra, esvazia-se, se torna como homem, para se tornar um exemplo vivo para os seres humanos. Significa que todos nós, consciente e inconscientemente, estamos imitando alguém. Por isso que na rede social a gente chama de seguidores. Quando você segue alguém, naturalmente você começa a ter o sotaque daquela pessoa, você começa a ver as roupas dela, a forma que ela trata o namorado, o marido, ou como as viagens que ela faz, você tem vontade de ir nos lugares que ela vai, o tom de voz que ela tem, se ela canta, se ela é uma atriz, um ator, se é uma pessoa de sucesso, se é um palestrante, se é uma pessoa que tem beleza, que se admira, né, o cabelo, como ela faz as maquiagens, como ela se produz, se é um rapaz, o tênis que ele usa, o skate que ele anda, o surf que ele faz, o videogame que ele joga, a rapidez que ele joga o videogame, as fases que ele passa do jogo, quantas medalhas ele tem, quanto ouro, quanto ele ganhou ali naquele videogame. Então, inconscientemente, significa que sem você imaginar que você está sendo influenciado, todos os dias alguém está te ensinando algo. A se vestir, a jogar videogame, a andar de skate, a tocar um violão, a cantar, a ter redes sociais, a ganhar seguidores, a tirar foto, como que você deve tirar foto, de que forma, como que você edita o vídeo, como que você deve estudar, como que você deve ir para a escola, como que são as aulas online, né? Como que deve ser sua vida espiritual. Elas te dão dicas de como se relacionar com outras pessoas, se você está apaixonado, se você está namorando, como que deve ser. Então, hoje nós somos a geração que tem a maior quantidade de informações já vistas no planeta Terra desde a fundação do mundo. Significa que você tem aí uma rede de 30, 40 pessoas que você vai seguir e que vão determinar o teu comportamento. Não só os seus pais e sua mãe, mas você vai acabar se espelhando inconscientemente. Porque muitas coisas a gente fala assim, eu não vou me influenciar, mas você já está sendo. Se você é seguidor de alguém e você admira essa pessoa, de alguma forma ela vai te influenciar a se tornar como ela
em alguns aspectos. De 0 a 10, pode ser 0,1%, 2, 3. Eu lembro que quando eu fazia capoeira, eu fui capoeirista. Então, eu jogava capoeira, dava salto mortal, fazia estrelinha, e fiz isso por muito tempo. E tinha o nosso mestre e os nossos professores, eles não eram da minha cidade, eles vinham de outra cidade, chamada Barra do Garças, no Mato Grosso. Eles vinham em 5. E aí eles nos ensinavam novos saltos mortais, eles eram muito bons, que eles eram mais velhos, eles tinham os movimentos. E aí os alunos, eles eram tão influenciados que os meus amigos começaram a ter o tom de voz deles. Tinha um colega que quando você entra na capoeira, você ganha um nome de guerra. Então você perde o seu nome. O meu nome era Guariba, porque parecia um macaquinho assim, né? O Guariba é um tipo de macaco fortinho e que trabalha muito com as mãos. Então eu jogava muito no chão. Dava salto, mas... E aí tinha um lá chamado Guerreiro, e ele entortava o pescocinho assim, falava todo, não sei o quê, todo embaçado. E tinha um colega meu que ele, na hora de falar, ele entortava o pescoço e falava no mesmo tom de voz desse professor. Porque ele estava sendo influenciado no jeito de vestir, de falar, de jogar. A forma que ele fazia os movimentos da capoeira, ele fazia igualzinho e imitava. Tinha um outro lá que era o Grilo, o cara também, e o outro chamava Piolho. E aí eles também imitavam um ao outro, igualzinho, tudo que o outro fazia. E aí eu percebi, naquela época já como adolescente, de que algumas pessoas, elas determinariam o meu comportamento. Às vezes por vontade própria, ou às vezes involuntariamente. Significa que você nem percebe, mas você está ali com um corte de cabelo igual a pessoa, um brinco igual a pessoa, você está se bronzeando, no caso das meninas, né? Os meninos aí estão se espelhando no patins, no skate, de bicicleta, se empina ou não, no videogame, né? Que a galera gosta muito de game hoje. E aí Jesus, sabendo dessa propensão que nós temos, a inclinação que nós temos de imitar as pessoas, ele deixa o céu, vem à terra, e mostra para a gente como a gente deveria agir diante das adversidades da vida. Como a gente deveria orar, como a gente deveria respeitar as pessoas, amar, ter compaixão da dor das pessoas, ter empatia, se relacionar com todo tipo de pessoa, né? Jesus, ele relacionava com mendigo, drogado, prostituta, bandido, ladrão, cobrador de imposto, né? Pessoas que davam golpe, porque ele sabia o quanto ele poderia influenciar. Então, a Bíblia não dá margem para você se relacionar com as pessoas e ser influenciado, mas ela te dá margem para você se relacionar e influenciar. A pessoa, mas Jesus andava com os bandidos, com os prostitutos, com as pessoas. Não significa que você andando com essas pessoas, você pode influenciar ou pode ser influenciado. Jesus tinha uma capacidade inigualável de influenciar. Então, chega uma fase na sua vida que você está bem resolvido, você é uma pessoa de convicções fortes, de valores, uma pessoa que sabe lidar muito bem com a pressão, né? Alguém nunca vai te empurrar uma droga, uma bebida, um sexo ou qualquer outra coisa, porque você sabe fazer as suas escolhas e sabe lidar bem, sabe se defender, né? Tanto em palavras quanto em atitudes e até corporalmente. Sendo assim, você tem a liberdade de conviver com outras pessoas, claro, dentro de um limite da sua idade, né? De situações de bairro, né? Você não vai entrar em qualquer lugar. Que sendo em forma de Deus, ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Professor, então, quando Jesus morre, em vez dele perder, ele ganhou. Porque em sequência da morte de Jesus, nós temos a ressurreição dele, né? Ele morre e ressuscita. E é aí que vem a vitória sobre o pecado. E aí ele, vencendo a morte, ele pode dar a vida eterna legalmente para nós. Aí algumas pessoas poderiam perguntar, como que eu faço para orar? E aí Jesus deixa a oração do Pai Nosso, que ela atinge todas as esferas da nossa vida.
ela já começa chamando Deus de Pai na oração, porque tem a ver com a intimidade. Fala no teu nome, porque o propósito de Deus era glorificar o nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Quando a gente está com pesadelo, a gente acorda à noite, de madrugada no escuro. Aquele pesadelo é um sonho que parece ser real. Você começa a tremer, está no escuro, medo de monstro, de demônio. E aí você fala, o sangue de Jesus tem poder. Significa que você, com a autoridade que Deus deu sobre o nome de Jesus, até falar o nome dele, você espanta e dissipa as trevas. Você distancia de você o mal, o medo, a angústia, a opressão, né? Que às vezes a gente é assim. Professor, existe opressão, claro, tem muita gente que são tão oprimidas, ou seja, a mente delas tem tanta coisa ruim que o diabo coloca que ela começa a pensar em suicídio. Você acha que a pessoa tira a vida como? Que a pessoa espanca a outra como? Que ela esfaqueia uma pessoa com mais de 20 facadas e dá 20 tiros numa pessoa. Tem gente que come a cabeça do outro, come o coração, né? São pessoas que têm o mal dentro delas de forma plena mesmo. Então, a gente tem que ver o nome de Jesus como um nome que dissipa as trevas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, aqui é a submissão que a gente tem, que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Aí o pão nosso de cada dia, professor, quem que nos dá? Né? Como que seu pai ainda está no mesmo emprego? Como que ele não foi demitido? Como que você consegue pagar a sua escola, seus materiais, ter uma geladeira, Netflix e computadores na sua casa, internet? Tudo isso é pago mensalmente, né? E como que a gente consegue, né? Ter tudo isso, telefone, roupa, comida, é difícil se manter nesse mundo. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Professor, o senhor já guardou mágoa de alguém? A meta da minha vida é não guardar mágoa de ninguém. Todas as pessoas que de alguma forma tentaram me ferir, eu as perdoei. Não guardo mágoa porque eu não quero carregar esse lixo dentro de mim. E eu sei que da mesma forma que eu perdoar, Deus vai me perdoar. E eu também peço a Deus que não me deixe cair em tentação. Porque a tentação, ela antecede o pecado, né? Antes da gente pecar, a gente é tentado. Você vê um dinheiro lá da sua mãe, puxa, R$ 50, vou pegar escondido. É uma tentação. Ou você pega algo emprestado e fala, puxa, a pessoa nem vai saber, eu não vou devolver mais. É uma tentação. Ou você comprou algo, você fala, não vou pagar mais não. É uma tentação. Então, mas é um pecado não pagar. É um pecado pegar emprestado e não devolver. É um pecado roubar. Pecado mentir. Não é? E não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, a glória, o poder e a glória para sempre. Amém. Então está relacionado à nossa fidelidade a Deus. Minha esposa perguntou, como que eu sei que você nunca vai me trair? Pela capacidade que eu tenho de ser fiel a Deus, primeiramente. Então você quer ter uma esposa, um marido fiel no futuro? Primeiramente ele tem que ser fiel a Deus. Se uma pessoa é fiel a Deus, a capacidade dela de ser fiel à esposa será 100%. Se a pessoa não está nem aí para Deus, não tem princípios e valores, a quem ela vai prestar conta? A ninguém. A nossa mente, conforme a mente de Cristo. Então, professor, o evangelho ele traz o cérebro de Jesus e implanta no nosso cérebro. Então, a gente começa a pensar como ele, agir como ele, ter paciência como Jesus, ter domínio próprio. Então, a gente diz não às drogas, à prostituição, o medo, o pesadelo. A gente se torna uma pessoa bem mais resolvida. A gente se apaixona, mas a gente não morre dentro da paixão, né? Vai chegar um tempo que vocês vão querer namorar e a pessoa que vocês querem não querem você. E aí vai ser uma tristeza só. Tem gente que fica 2, 4, 5, 3, 6 anos sofrendo. A Radassa perguntou, professor, o que é opressão? Opressão vem da palavra comprimir. Sabe quando alguém te pressiona a fazer algo? A opressão é algo espiritual. É quando uma pessoa fica o tempo todo com a vontade de fazer o mal. Ela está sendo oprimida. Ela está sendo pressionada pelo diabo a fazer um negócio ruim.
Então, durante uma partida de futebol, a pessoa fala assim, soca ele, soca ele, soca ele, soca ele, dá um carrinho nele, bate nele, xinga ele. E a pessoa não está com vontade de fazer aquilo, mas ela está sendo oprimida. E aí ela chega em casa com raiva, ela vai dormir, ela tem pesadelo, ela xinga o tempo todo, toda hora vem um pensamento ruim dela fazer algo mal com alguém ou pegar algo escondido. Então, isso chama opressão. Quando o diabo está te tentando tanto que você não está conseguindo resistir. Não para de pensar naquilo. E aí você tem que pedir para Deus dissipar as trevas, ou seja, destruir aquele pensamento da sua mente. Então, o diabo, ele oprime as pessoas. Ele fica ali no pé o tempo todo, oprimindo. E tem pessoas que ficam até loucas, né? Já viu pessoas que ficam loucas? Elas têm tanta raiva de alguém, tanta mágoa, tanto ódio, que é uma opressão. Tipo, quando o ódio é muito alto, eles tornam uma opressão. E aí a pessoa explode, fica até biruta, né? Vira mendigo, pula de uma ponte de tanta opressão. Ela não consegue se controlar. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Professor, o que é o discernimento? A Bíblia só espiritualmente que a gente consegue. É discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Do que eu posso e do que eu não posso, do que pode me prejudicar e o que pode me destruir. E o que pode me trazer felicidade. Então, a meta da minha vida, quando eu descobri essa palavra top, na idade de vocês, eu descobri que era o discernimento. E eu falei, Deus, todo dia eu levanto e falo, Deus, eu quero ter discernimento. Saber o que é bom e o que é ruim. Saber o que é do mal e o que é do bem. E o que vai me trazer felicidade e o que vai me destruir. Se a gente souber separar isso, olha quanto de felicidade a gente tem. Você vai ver que no decorrer da vida de muitas pessoas, elas não discernem o que é bom e o que é ruim. Então, elas compram uma casa, nas coisas minhas, compram uma casa, depois de 10 dias a casa tem infiltração, a fiação está destruída, o banheiro tem vazamento, aí tem cupim. Aí ela fala, meu Deus, fiz um mau negócio. Compra um carro, o carro passa um mês, começa a dar problema. Aí ele gasta 5, 10 mil para arrumar o carro. Porque a gente não tem como prever o futuro. Então Deus vai te dar discernimento. Você fala, opa, aquela pessoa ali não falou bem daquela casa ali. Ah, eu vou lá olhar. Aí Deus vai te dando, vai olhar melhor aquele carro, aquela casa. Olha mais aquele seu amigo que você anda com ele. Olha, se eu pegar esse dinheiro escondido da minha mãe, isso vai dar um problema para mim. Minha mãe vai me bater, vai me colocar de castigo. Ah, se eu socar o meu irmão, também ele vai ter trauma. Minha mãe vai brigar com a gente. Então eu tenho que me controlar. Isso chama discernimento. Saber fazer as escolhas e tomar as atitudes corretas. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui está o Evangelho. Jesus quer que você tenha atitudes que ele tem. Nos seus passos, o que faria Jesus? Diante de um Professor, problema. Sim. Discernimento é você esquecer? Não, discernimento é você saber o que é bom e o que é ruim, o que é do mal e o que é do bem. Discernir. Entendi. Vamos olhar aqui no dicionário. Discernimento. Olha que legal. Discernimento. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Eita, maravilha. Capacidade de compreender as situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Juízo. Tino. Que massa, né? Você saber julgar as coisas. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui é ruim. Essa amizade aqui não é boa. Isso aqui que estão falando não é correto. Então, o discernimento é algo divino. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu percebi assim, naquela época, uma cerveja custava R$3. Os meus colegas tomavam 10.
Hoje a cerveja está 5, 10 reais. E eles tomam muita cerveja, mas muito mesmo, 10, 20, isso semanalmente, às vezes diariamente. E eu, durante a minha vida inteira, desde que eu nasci, eu nunca comprei uma cerveja. Nunca. Esse dia eu estava até pensando, será que eu nunca comprei uma cerveja? Porque eu teve uma época que eu quase bebi, né? Eu ia para as festas com os meus amigos, eu tive uma época que eu tive amigos doidão. Mas eu nunca tive coragem de comprar, porque eu discerni que a cerveja é um líquido. E aí eu pego essa cerveja e bebo. Ela cai no meu estômago e enche a minha barriga, igual uma água. E aí eu vou fazer xixi. E aí eu começo de novo, bebo, encho a barriga, faço xixi. Bebo, encho a barriga, faço xixi. E aí eu pensei, por que não tomar água? Que é a mesma função, ela vai encher a minha barriga e vou fazer xixi. E aí depois que inventaram o tereré, melhor ainda. Que aí o tereré tem um saborzinho, coloco limão, né, para não ficar só na água. E aí eu não vou ter custo nenhum. E aí eu posso comprar outras coisas, um celular, um tênis, fazer uma viagem. Durante o ano eu posso economizar muito dinheiro. Não vou queimar os meus neurônios, porque o álcool tem a ver também, porque eu não vou colocar álcool no meu sangue. E aí isso é um discernimento. Isso é muito bom para a minha vida. Isso é muito top. E aí eu percebi que isso era um discernimento, que eu nunca ia gastar dinheiro com bebida, porque bebida é de beber, e beber enche a barriga, e encher a barriga a gente faz xixi e joga todo o dinheiro nosso fora. Então não preciso ter... Mas por que que todo mundo, professor, ontem, domingo, o professor foi numa cachoeira, chamada Cachoeira do Céuzinho. Agora você falando isso, você pareceu a Alice no País das Maravilhas, o filme clássico, que ela falando assim, se eu comer eu vou ficar grande, mas se eu ficar grande, não vou conseguir entrar, não sei o quê. Fala combinando, né? E aí eu fui nessa cachoeira e todo mundo estava praticamente com a latinha na mão. Mas por que, professor, que todo mundo no nosso país, grande parte das pessoas consomem cerveja? Porque dia após dia a Bíblia está falando que a gente não se amoldar, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Significa que todo dia tem propagandas que deixam a vida das pessoas, entre aspas, mais felizes, enganam elas. Então, na propaganda de cerveja tem mulheres bonitas, tem motos, tem muitas risadas, tem churrasco e tem muitos amigos. Só coisas que a gente gosta. E homens bonitos também. Mas quem bebe muito, o que que tem? Vômito, tem brigas, tem xingamentos, tem quedas. Toda vez que eu vou numa festa da minha família que bebe bastante, toda hora tem alguém caindo porque fica tonto. Tem tretas, que eles brigam, eles não se controlam, porque a mente não está 100%, né? E aí eles lembram as coisas que eles fizeram no passado e xingam um ao outro. Então, isso nunca vai passar numa propaganda de cerveja. Alguém vomitando, alguém caindo, alguém brigando, alguém xingando. Mas todo dia, quando você liga a TV, liga a sua internet, você vai ver pessoas super felizes, com muitos amigos, muito churrasco, muitas alegrias, muitas risadas, e tá lá a cerveja. E aí engana os homens também, coloca muitas mulheres bonitas, quase seminuas, e aquilo inconscientemente entra na cabeça das pessoas e enganam elas. E aí todo mundo começa a beber. Você pode ver, vai em qualquer festa aí, você vai ver. Por mais simples que seja, vai ter lá alguém bebendo. Entenderam? Então, discernimento é isso. Por que eu nunca usei drogas? Por que eu não casei e não me casei dentro do templo de Deus? Por que eu nunca me prostituí? Que era aquele cara que namora um monte de meninas, 10, 20, 30, né? Porque eu tinha discernimento que aquilo poderia me destruir. E a Bíblia diz, se eu não me amoldar ao padrão do mundo, a minha mente é transformada pela renovação. E aí, quando eu faço isso, eu sou capaz de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, somente quem vai experimentar algo que é perfeito, que é agradável, que é muito bom, delicioso, e comprovar isso, é aqueles que não se amoldarem ao padrão deste mundo. Que o mundo tem um padrão, ele vai falar, ó, você tem que ser magrinha, tem que ter a pele bonita, cabelo liso, tem que ter olho verde, olho azul, tem que ser igual o Capitão América, né? O ideal de homem no mundo é o Capitão América, ele é grandão, fortão, de olho azul, é aquele cara que é o cara bonito. Se você não for branco, grande, forte, de olho azul, você não é tão bonito assim. E é o padrão do mundo, não é? Se você não é magrinha, top, com a barriguinha tanquinho, você também não vai ser admirada pelo mundo. E é verdade isso? Mentira. Cada pessoa tem a sua beleza. Cada ser humano admira uma pessoa de uma forma. E a beleza não está só no corpo, está na fala, na forma de se vestir, nas palavras, ser uma pessoa bem educada, né? Tem gente que quanto mais idade você vai tendo, mais outras qualidades você vai percebendo que é agradável ter numa pessoa. E por último, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo, dizendo aos seus seguidores em Corinto. Ele está falando, vocês não conseguem ser igual a Cristo? Então seja igual a mim, porque eu imito a Cristo. Quais as atitudes que eu tenho que ter? Então, duas palavrinhas que vocês aprenderam hoje, discernimento e sabedoria. A segunda, se eu tenho discernimento, eu sei separar as coisas que são certas e as coisas que são erradas. Se eu sou sábio, eu sou uma pessoa que sei viver, então eu faço as escolhas filosofando e pensando, por que que eu tenho que fazer essa escolha? O que que isso de prejuízo vai trazer para a minha vida? O prejuízo é emocional, financeiro, físico, né? Às vezes pode te quebrar no seu corpo, emocionalmente você pode ficar triste e pode perder dinheiro com aquilo. Sendo assim, você se torna uma pessoa muito mais sábia. Legal? Dia 1º de dezembro, nossa última aula de ensino religioso. Semana que vem, semana de prova, a partir de quinta-feira agora. Teremos os plantões dos professores, para, se vocês tiverem alguma dúvida. Terminando, fecha o boletim, partiu 8º ano, e aí vocês estão mais uma etapa da vida de vocês, rumo à faculdade, ao trabalho, ao futuro. Parabéns, Amanda, Davi, Elias, Esther, Radassa, Maria Vitória, Rafaela e Thiago Roig, pelo dia de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Um Feliz Natal para todos e um próspero Ano Novo, que está chegando aí o Natal. Faltam 24 dias para o Natal. Jesus. Professor, a gente... que eu falo? As provas terminam num dia, aí acaba as aulas ou vai ter um tempo para entregar tudo? As aulas programadas, por exemplo? Vai ter um tempo, vai ter essa semana inteira e a outra. Para entregar tudo. Isso, até o dia 11, mais ou menos. Sexta-feira aqui, ó, dia 11. Então, vocês vão ter uma semana e meia. Muita pouca coisa. Ó, o Thiago falou, o ano que vem vai ser um ano incrível para mim. Deve ser que ele vai viajar aí para Paris. A Esther disse, bem que poderíamos fazer um amigo secreto online. Aí a gente deposita na conta em dinheiro, né? Transferência. A gente tem que mandar pelos correios ou entregar lá na porta do outro. Manda o endereço de cada um, aí você passa lá com o carro do seu pai, põe na caixa de correio e corre. Seria massa, né? Vamos pensar aí, ó, vai que dá certo. Cadê o grupo de vocês do WhatsApp? Combina lá. Até a semana que vem, então. Aí vai ser o plantão de Tira Dúvidas. Feliz Natal para todos e bom fim de ano. Tchau.